Aleluia. Queria pedir pro irmão Lu Ribeiro aí colocar para mim, só para a gente poder entender um pouco de tudo aquilo que Deus fez e tem feito. Romanos 16, 9. Não, perdão, Lu, eu errei. É Provérbios 16, 9. Oh, glória! Aleluia. Irmão, vocês não sabem o nervoso que dá de subir aqui. É verdade, é verdade. Aleluia. É verdade. É isso aí. Amém. Aleluia. Ali fala que o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aleluia. Glória a Deus. O que eu tenho para falar para vocês é que, por mais que vocês pensem que vocês estão aqui hoje, porque vocês decidiram, porque vocês quiseram dar uma chance para Jesus poder tocar a vida de vocês, saibam que não. Deus marcou o dia, a hora e o local Aleluia. para cada um estar aqui. Isso aconteceu na minha vida. Eu, na minha adolescência, começo da vida adulta, eu era um ateu. E eu não era só ateu, eu era um chateu. Eu era chato. Eu queria discutir, eu queria debater. Eu não... A Bíblia, ela não é muito para quem busca muita lógica. A Bíblia é para você acreditar. Ali está a palavra de Deus, a sabedoria de Deus. E se você buscar muita lógica, você vai entrar em confusões com você. Mas Deus está falando para você: confia, acredita e segue. Aleluia. E eu, por ser ateu, um dia fui contratado por uma loja de calçados, onde todos os outros que trabalhavam comigo eram cristãos e só eu ateu. Eu era o único ali que discordava deles, então a gente acabava discutindo, brigando muito. Eles tentavam me convencer, tentavam me trazer para Cristo, e eu tentava tirá-los de Cristo, tentava tirar as pessoas disso. E aí, num sábado, a gente trabalhou o dia todo, e no final fomos contar o estoque, e a gente acabou falando muito naquele dia, e o rapaz ainda falou para mim: uma hora Deus vai te pegar, não sou eu que vou te convencer, Deus vai pegar você. E aí eu fui para casa, irmãos, e deitei e dormi, e naquela noite eu sonhei que eu estava na avenida central da minha cidade. Aleluia. E eu olhava para os comércios assim, e em vez de estar escrito Pernambucanas, Riachuelo, estava escrito isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória. Deus. Aleluia. E eu mostrava para as pessoas: vocês não estão vendo? Olha o que está escrito. E ninguém via no meu sonho. E aí eu olhei para o sol e começou a escrever no sol: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí na segunda-feira eu voltei para trabalhar e fui contar para eles o que tinha acontecido. E aí 2 deles se prostraram na minha frente e falaram: Deus está falando com você. E eu falei: não, você está ficando louco, a gente conversou tanto que isso ficou na minha cabeça. E o cara falou: não, um dia você vai entender. Um dia você vai entender. Eu segui ateu, continuei ateu, e o meu irmão passou a se relacionar com uma mulher que ela era da primeira igreja batista de Marília. E um dia, na casa da minha mãe, a minha cunhada chega e fala assim, porque todos eles sabiam que eu era ateu, eles respeitavam a minha posição e eu respeitava deles de acreditar. E aí um dia ela falou: olha, tive um sonho com você. Eu falei: olha, você sonhou comigo? Sonhei que você estava na frente de um púlpito falando para milhares de pessoas. Aleluia. Aí eu falei: olha, esse é um sonho realmente, hein? Isso é um sonho. E aí ela falou: não, é que você não sabe o que Deus fez pela minha vida. E ela não sabia nem falar o que Deus tinha feito pela vida dela, direto, né? E aí eu fiz uma zombaria com ela. Eu falei: fala para o seu Deus que o dia que ele tocar a minha vida igual ele tocou a sua, eu prego a palavra dele. E aí ela falou: olha, você não tem noção do compromisso que você está assumindo. Deus vai pegar você. Aí eu falei: não, eu assumo. Se ele tocar a minha vida igual ele tocou a sua, eu prego a palavra dele. Ela falou: muito bem. Isso foi no ano de 2002. Em 2007 eu passei no concurso público, fui trabalhar numa autarquia do governo estadual. E aí era daquelas que você acaba dormindo com outras pessoas no mesmo quarto. E aí o cara que foi dormir comigo no quarto falou: você se importa se eu ler a Bíblia aqui? Tem algum problema? E eu ainda zombei dele. Falei: não, eu também gosto de gibi e tal. E ele falou assim: não, irmão, tem respeito. Eu falei: não, respeito, não quero discutir. Ele falou: então,
Você só dorme aí, eu vou fazer minha oração aqui. Eu falei, tá tudo certo. No outro dia cedo, eu desci para tomar café, e ele desceu um pouco atrasado, e ele falou, irmão, sonhei com você essa noite. Aí eu falei, rapaz do céu, sonhou comigo? Ele falou, sonhei. Sonhei que você estava num púlpito, pregando para milhares de pessoas. Aí eu falei, olha que interessante, a minha cunhada já sonhou isso. E ele falou, não, irmão, isso é confirmação de Deus. É a confirmação da palavra de Deus. Aí eu falei, bom, vou falar para você o que eu falei para ela. Se um dia Deus tocar minha vida da maneira que Ele tocou a sua, eu levo a palavra dele. E ele falou, você acabou de assumir um compromisso. Falei, muito bem. E minha vida foi seguindo, e eu sempre tentando me afastar de Deus, tentando me afastar de quaisquer pessoas que pregassem a palavra de Deus, que falassem de Deus, eu queria me afastar. E aí um grande amigo meu, amigo de noitadas, amigo de farra, me liga, e eu estava passando por uma situação muito complicada. Eu estava com muitas dívidas, eu estava com muitos problemas. E ele falou, precisava falar com você. Pois não. Fui me encontrar com ele, a hora que eu entrei no carro, estava tocando um louvor no carro, da última pessoa que eu poderia imaginar que ia vir falar de Deus para mim. Eu fiquei com tanta raiva na hora que eu falei, não, cara, eu já estou com tanto problema, você ainda vai vir falar abobrinha na minha cabeça? Ele falou, não, cara, você não está entendendo. Deus tem falado comigo em oração, e Ele tem me dado o seu nome, Ele está pedindo para eu falar. Eu fiquei com tanta raiva que eu desci do carro na chuva, eu não quis ficar com ele no carro, e eu preferi sair. E os dias foram passando, eu era corretor nessa época, eu tinha umas vendas que tinham saído, mas o dinheiro não caía, e a venda não virava, e aquilo não acontecia, e esse amigo me ligando, Wilson, Deus quer falar com você, Deus quer falar com você. E eu não acreditava, eu não queria. E aí um dia eu estava trabalhando e minha esposa me liga, falou, cortaram a nossa luz. Irmãos, eu não sei se alguém já passou por isso, mas essa é uma das experiências mais humilhantes para um homem. É verdade. Você não conseguir fazer o mínimo pela sua família, porque era assim que eu me sentia. Na hora que ela falou aquilo para mim, foi um baque muito grande. E aí eu na hora estava com tanta raiva que eu falei, quer saber de uma coisa? Já que Deus quer falar comigo, eu vou lá ouvir o que Deus tem para falar para mim. Não é possível, está tudo dando tão errado. Era contrato meu que sumia, era venda que caía, era dinheiro que não entrava. E eu não entendia. E aí eu peguei o telefone, liguei para esse grande amigo e falei, é quinta, né? Ele falou, quinta. Eu falei, então quinta eu vou aí. Quinta eu vou na sua igreja. Ele, glória a Deus, aleluia e tal, e pulou. Você vai? Eu falei, vou lá. E aí eu sentado na imobiliária que eu estava, tinha um rapaz atrás de mim. E ele falou assim, porque todos sabiam que eu era ateu. Ele falou, você vai aonde? Eu falei, eu vou à igreja. Ele falou, não, você está brincando, não é possível, você não vai para a igreja. Vou. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, vai ter um jantar que eu fui convidado, e eu já paguei pelo convite, eu queria que você fosse comigo. Lá vai ter uns clientes meus que de repente eu vou fechar, de repente a gente fecha uma venda. Aí eu na hora, as dívidas, eu precisando de dinheiro. Ele falou, não, igreja tem toda semana, liga para o seu amigo, fala que semana que vem você vai. Aí eu liguei para esse meu amigo, eu não vi a cara dele, mas deu para perceber que ele ficou tão triste na hora. Ele falou, tudo bem, cara, uma hora Deus vai falar com você. E aí essa outra pessoa falou, tá bom, foi o seguinte, para você nem gastar dinheiro com combustível, eu pego você na sua casa. Tá bom. A hora que a gente chegou no lugar que seria o jantar, que ele tinha me convidado, eu achei estranho, tinha umas cadeiras parecidas com essas assim, e tinha uma mesa parecida com aquela ali, e tinha um microfone montado, e tinha um pessoal tocando. Eu falei, eu acho que eu caí numa armadilha. Aí ele falou, meu irmão, isso aqui é um encontro de homens com propósito. E eu falei, meu Deus. E ele falou, bom, eu quis te trazer com o meu carro, que era para você não sair correndo, porque eu sabia que você ia acabar indo embora, então
eu te trouxe com Deus, você vai ficar aqui. E eu sentado. Aquele homem que entrou para ser o preletor naquela noite, ele entrou e a primeira coisa que ele perguntou, ele falou assim: algum de vocês já teve a luz da casa cortada? Rapaz, aquilo me destruiu, me quebrou. E ele começou a falar. Sabe quando você pensa que tudo vai dar certo, que tudo está começando a dar certo, que as coisas estão começando a andar e dá tudo errado, e ele olhava para mim. E eu falava: meu Deus, ele está falando para mim, ele está falando... Não é possível que isso seja por acaso, né? E ele começou a falar mais algumas coisas e ele falou: você está cansado disso? Você está cansado de passar por isso? Há quanto tempo eu quero falar com você, meu filho? Aleluia. Caras, aquilo para mim foi como se Deus me desmontasse ali naquela hora e mostrasse: você é fraco, você é pequeno, você precisa de mim. Aleluia. Somente comigo a sua vida vai andar. Aleluia. E aí ele fez a pergunta, irmãos, que mudou a minha vida. Ele falou: você quer acabar com isso agora? Vem aqui. Aleluia. E eu fui. E eu me atirei aos pés dele. Aleluia. E ali eu entreguei a minha vida. Aleluia. Talvez muitos de vocês estejam perguntando: mas por que Deus permitiu que eu fosse a esse encontro de homens e não fosse a igreja do meu amigo que tanto orou, que tanto pediu e que tanto clamou? Deus, quando ele vai fazer alguma coisa, ele não faz um pedaço, ele não faz um pouquinho, ele faz inteiro. Aleluia. O meu irmão, que era da primeira igreja batista, estava afastado da igreja há 2 anos. E naquele dia, naquele exato dia, ele estava a 200 quilômetros da minha cidade. E ele chegou no hotel para descansar de ter trabalhado. E Deus falou assim para ele: vai embora, vai embora. E ele: meu Deus, mas por que eu vou embora agora? Qual que é a razão de eu ir embora? Vai embora. E ele levantou, pegou as coisas dele e saiu, voltando para Marília. Aí um amigo dele viu o carro dele e falou: Luiz, você passou por aqui? Passei. Então me pega aqui, eu quero um encontro de homens. E aí vocês imaginem, o meu irmão, 2 anos afastado da igreja, entra e ele vê o irmão dele ateu, entregando a vida no altar. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, que esse ministério, que ele seja de muitos Wilsons. Amém. A minha vida, de fato, ela é Aleluia. pequena, ela é minúscula, é insignificante diante da grandeza de Deus. Mas se Deus trouxe vocês aqui hoje, é por uma razão. Aleluia. Amém? Aleluia. Aleluia.